Beleza, turma? Vou seguir o baile aqui. Na aula passada... Cadê a caneta? Beleza? Vambora, gente. Na aula passada, a gente começou a trabalhar com o circuito com a polarização lá no transistor, tá? E aqui a gente está usando um esquema de polarização bem simples. Convido todo mundo a fazer a Disciplina de Eletrônica 2. Lá a gente estuda vários outros esquemas. Mas, essencialmente, o que a gente está fazendo aqui é... Preciso produzir um determinado VGS para colocar esse cara em condição de saturação, tá? E mais que isso, eu quero gerar uma corrente DC para poder escolher aquilo que a gente chama de ponto de operação do circuito, tá? E aí, lembrando, ponto de operação, quando a gente observa que a característica, a curva característica desse amplificador, né? A gente percebe que para tensões baixas, a tensão de saída é aproximadamente VDD. Tem uma faixa aqui no meio do caminho de transição. E para tensões altas, o transistor sai da saturação, ele vai para o triodo, funciona como se fosse uma chave fechada, cada vez mais como se fosse uma chave fechada, e aí ele vai conectando, a gente está lendo a saída aqui, ele está conectando a saída cada vez mais a essa tensão 0 volts aqui, por isso que a tensão vai baixando, tá? O ponto de operação, que a gente está definindo como ponto de operação, é escolher, tá, uma determinada tensão de entrada, DC, percebam, tá, que me produza uma determinada tensão de saída, DC, tá? O ponto onde eu escolho isso aqui é completamente arbitrário, tá? Completamente arbitrário. Eu posso escolher ele aqui, eu posso escolher ele aqui, eu posso escolher ele aqui, eu posso escolher onde que eu vou operar a meu bel prazer, tá? Obviamente depende da aplicação. Uma regra geral, normalmente é por aqui que a gente começa, tá? É escolher um ponto tal que a tensão de saída DC seja aproximadamente VDD sobre 2. Essa é a que a gente teve na aula passada. Por quê? Porque isso procura maximizar quanto que é a excursão do sinal de saída, tá? O sinal de saída, ele consegue excursionar uma determinada faixa aqui, e a gente gostaria que essa faixa fosse a maior possível, tá? Então, normalmente, onde a gente começa setando no projeto vamos colocar o VDD aproximadamente ali no VDD sobre 2, tá? Nunca é certinho no lugar do VDD sobre 2, mas é uma boa aproximação, até para poder fazer conta de cabeça. Tudo bem? Então, é isso que a gente está tentando fazer. E o ponto de operação é o ponto que a gente precisa. E aí, percebam, tá? Eu preciso produzir uma determinada tensão de entrada DC, esta tensão aqui, em torno do qual meu sinal de entrada vai excursionar, tá? Em torno do qual meu sinal de entrada vai excursionar para produzir essa tensão de saída. Pergunta aí, Felipe. É porque, por enquanto, a gente está vendo só o MOS. O que você está falando é válido para os dois? Uhum. Tá. Tudo que eu estou fazendo aqui vale para os dois caras, tá? Apesar de que eu sempre desenho o transistor MOSFET aqui, no transistor bipolar tem uma pequena diferençazinha na hora de analisar esse circuito aqui, porque ele tem uma corrente de entrada aqui, tá? Mas é um detalhe, no final das contas. Tudo bem? Ok. Eu quero comentar desse detalhe aqui hoje com vocês. Beleza? Seguindo aqui então, tá? Seguindo aqui então.
Então, o que a gente está tentando fazer, tá? Estabelecer essa tensão DC, esse ponto de operação, fazendo um divisor resistivo. E aí percebe que o que a gente fez aqui, eu escolhi um valor de R1, escolhi um valor de R2, do lado de cá eu tenho VDD, vou chamar esse cara de RD. Eu produzo uma tensão VG, usando um divisor de tensão resistivo. E aí, nesse caso que eu tô tentando fazer, é uma tensão VG constante, tá? Tensão VG constante. E aí, o que eu mostrei para vocês aqui, isso aqui funciona, tá? A menos do problema de o que acontece com a minha tensão, com a minha relação aqui, ó, ID por VGS, se por algum motivo, algum parâmetro do transtor mudar, tá? Ou o KN do transtor, ou o VTH do transtor. E reparem, esses parâmetros eles são sensíveis à temperatura. Mesma coisa lá no transtor bipolar. Exponencial de VBS sobre VT, mudou a temperatura, mudou o que tem dentro da exponencial. Tá? Muda a corrente, tudo bem? Então percebam que acontece alguma coisa assim, ó. Muda os parâmetros, muda a curva que caracteriza o transtor. E, considerando que o meu divisor resistivo não mudou a tensão VG que ele produziu, isso quer dizer que eu estou com um VGS fixo, muda a minha corrente sem eu mudar a minha tensão de controle. Eu gostaria que a corrente só mudasse em resposta à tensão de controle. Tá? Como é que a gente fez para melhorar esse fenômeno? Tá? Eu inseri uma realimentação, como mostrei para vocês aqui. Eu coloquei alguma coisa no circuito que vai medir, por que está apagando? Que vai medir essa corrente aqui, que é a variável que eu quero estabilizar. Eu meço essa corrente, tá? Se essa corrente aumentar, o que eu quero fazer? Eu quero dar um jeito de diminuir o VGS, para poder trazer o circuito ao ponto um pouquinho mais para cá, diminuir a corrente. Se essa corrente diminuir, eu quero aumentar o VGS, de tal forma que eu trago o ponto de operação um pouquinho mais para o lado direito, aumento a corrente em resposta. Tá? E aí a gente faz um mecanismo de realimentação que está tentando compensar erros que acontecem eventualmente ali na saída. Tudo bem? E aí eu mostrei para vocês que a forma mais simples de fazer isso aqui é, eu vou medir a corrente com esse resistor RS. Repare que, na hora que passa uma corrente ali, ele produz uma determinada tensão, que é a tensão VS, que vai aparecer do lado de cá. Tá? Então agora, repare, meu VS, lá da tensão VGS, ela não está fixa mais. Tá? Ela depende da corrente que está circulando no dispositivo. Se a corrente aumentar, a tensão VS aumenta. Se essa corrente aqui aumentar, a tensão VS aumenta. O VGS diminui, porque o VG está constante. O VGS é VG menos VS. VGS diminui. Ele tende a diminuir a corrente lá dentro do circuito. Uma coisa tende a compensar a outra. Bem? Esse cara aqui ele tem um efeito, vou chamar assim, um efeito colateral, tá? Que é o efeito de diminuir o ganho. Tudo bem? É o efeito de diminuir o ganho. A gente calculou o ganho dessa coisa aqui e viu que dava o seguinte: menos GM vezes RD, que é a impedância de saída, dividido por 1 mais GM RS. Tá? Então, isso aqui é um problema, porque eu perco ganho. Tá? Felizmente, esses não vão ver nenhum circuito sem essa solução aqui. A gente consegue bypassar esse problema. Tá? Porque olha só uma coisa aqui, que eu quero que aconteça. Tá? Que eu quero que aconteça. Eu quero que o efeito desse resistor RS aconteça do ponto de vista DC, do ponto de vista do ponto de operação. Eu quero que o efeito daquele RS aconteça, mas do ponto de vista do sinal, eu gostaria de que não tivesse aquele RS ali. Tá? E lembrando, do ponto de vista do sinal que a gente está vendo nesse circuito aí é R1 em paralelo com R2, minha entrada está aqui, estou vendo aqui GM delta VGS é essa tensão aqui, estou vendo RD, meu Vout está aqui,
Meu ΔV está aqui. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo o meu RS bem aqui, ó, na fonte do transistor, tá? Ou no emissor do transistor, se estiver fazendo bipolar. Perceba uma coisa, o que eu gostaria que acontecesse, tá? Eu gostaria que esse efeito aqui estivesse presente do ponto de vista DC, do ponto de vista da baixa frequência, eu gostaria de ver o efeito SRS. Do ponto de vista do sinal, eu gostaria de ver um curto-circuito nesse lugar aqui, ó. Um curto-circuito nesse lugar aqui, tá? E aí eu lembro para todo mundo que capacitor, tá? Do ponto de vista, na hora que a gente analisa o que é a impedância dele, o que seria a resistência equivalente dele, tá? Do ponto de vista do sinal, tá? Do ponto de vista do sinal, a impedância desse cara aqui é 1 sobre SC, tá? Ou 1 sobre J ômega C. E aí perceba uma coisa aqui, tá? Ômega é a frequência de operação do sinal que a gente estiver tratando, tá? Se eu tenho ômega perto de 0, frequência baixa, que é o lugar das frequências lá do ponto de operação, lugar das frequências baixas, tá? Esse cara aqui produz para mim uma impedância que eu vou chamar aqui de infinito. Produz para mim uma impedância muito grande. E repare, impedância muito grande é um circuito aberto, tá? É o equivalente a um circuito aberto. Só que, à medida que essa frequência aumenta, tá? À medida que essa frequência aumenta, eu vou observando cada vez menos impedância equivalente aqui, tá? O que me leva a conjecturar aqui, tá? Olha só, do ponto de vista do ponto de operação, o capacitor é parecido com um circuito aberto, com uma chave aberta, tá? Do ponto de vista do sinal, talvez eu consiga colocar alguma coisa ali, fazer esse capacitor, se comportar como se fosse um curto-circuito. Como se fosse um curto-circuito. Uma impedância suficientemente baixa, de tal forma que ela fica muito parecida com um curto-circuito. Tá? E aí, qual é a minha ideia? Deixa eu redesenhar aqui. Qual é a minha ideia? A ideia é fazer o seguinte. Se do ponto de vista do ponto de operação, percebam, tá? Da tensão DC, o capacitor é um circuito aberto, se eu colocar um capacitorzinho em paralelo com aquele resistor RS, tá? Do ponto de vista DC, ele não tem efeito nenhum. Do ponto de vista do ponto de operação, ele não tem absolutamente nenhum efeito. Tá? Absolutamente nenhum efeito. Por quê? Quando eu estou fazendo análise DC, a impedância que eu estou vendo desse cara aqui, impedância alta, idealmente infinito, ou numa frequência baixa, tá? Suficientemente baixa, vai ser uma impedância razoavelmente alta. Se ela for bastante mais alta do que SRS aqui, tá? A única coisa que eu preciso é que a impedância equivalente daquele capacitor ali seja bastante maior do que a impedância do RS. Os dois estão em paralelo. No paralelo domina a menor das impedâncias. Se for do RS, tá tudo bem. Tá? É como se não tivesse efeito nenhum. Só que do ponto de vista do sinal, tá? E é isso que eu vou querer fazer aqui. Repare que o que está aparecendo aqui será XM. Do lado de cá é o RD que eu já tinha. Do lado de cá eu tenho o resistor RS, tá? Em paralelo com o capacitor, tá? E aí percebam, quanto que é a impedância desse capacitor aqui? 1 sobre J ômega C. E aí, aqui, eu não estou falando mais em frequência zero, tá? Na hora que a gente está olhando o que acontece do ponto de vista do sinal, tá? Do ponto de vista do sinal, o que conta é a frequência do sinal, tá? Tem um determinado ômega aí, que é a frequência de operação do meu sinal. Se for minha voz, de 20 a 20 mil hertz, tá? Sei lá, o sinal de rádio, alguns megahertz, alguma coisa nessa faixa, tá? E aí a grande pergunta é o seguinte, opa, o paralelo desses dois caras aqui, ó, uma impedância em paralelo com outra impedância, tá?
será aproximadamente o valor da menor das impedâncias nesse paralelo. E aí a grande pergunta que eu vou responder aqui com vocês hoje é a seguinte. Se eu conseguir fazer esse valor dessa impedância aqui, 1 sobre J ômega C, suficientemente pequena, tá? Suficientemente pequena, a ponto dela ser suficientemente menor do que o valor desse resistor RS, o que está acontecendo? Tá? Eu tenho um paralelo cuja resistência é aproximadamente a resistência do capacitor, e esse capacitor está com uma impedância suficientemente baixa, a ponto de se comportar como se fosse um curto-circuito, tá? Como se fosse um curto-circuito, para todos os efeitos. E aí perceba uma coisa, deixa eu limpar aqui, perceba uma coisa, eu vou desenhar como normalmente a gente faz, tá? Eu resistor RS aqui, e o capacitor aparecendo do lado de cá, tá? O capacitor projetado para ter uma impedância suficientemente pequena. Aparece como se fosse um curto-circuito. E perceba uma coisa, pessoal, tá? Perceba uma coisa. Se antes a tensão VS... cadê? Se antes a tensão VS que aparecia aqui, ela era GM vezes delta VGS, que é a corrente que circulava por esse resistor aqui, tá? Agora a tensão delta VS que eu estou vendo é 0. 0. Travei ela do lado de cá. Independente de se tiver... Aliás, independente não. Percebam, tá? Esse resistor aí, RS, tá vendo 0 do lado de cá, tá vendo 0 do lado de cá, ele tá em curto-circuito, ele não passa corrente nenhuma por ele, tá? Corrente nenhuma por ele. Você pode até, inclusive, apagar ele desse circuito aqui, que não faz a menor diferença. A corrente que está circulando por ele está sempre 0. E aí percebam que meu delta VS está igual a 0. A gente volta para o circuito original, como se a gente nem tivesse colocado aquele resistor RS, tá? Quanto que eu ganho desse cara aqui? Menos GM vezes RD, como a gente calculou lá atrás, tá? Então a grande questão é, opa, eu consigo cancelar, eu consigo anular o efeito do resistor RS, desse cara RS, tá? Colocando o capacitor em paralelo aqui. E percebam, tá? Do ponto de vista do sinal, eu cancelo o efeito daquele RS. Eu não tenho nenhuma perda de ganho por conta dessa realimentação. Só que do ponto de vista DC, tá? Do ponto de vista DC, esse cara funciona como se fosse o circuito aberto, a frequência está baixa, fica como se fosse o circuito aberto, a corrente vai preferir passar aqui pelo resistor RS. Então eu tenho o efeito de realimentação. Okay? Eu tenho o efeito de realimentação. O que eu preciso fazer para esse capacitor, que eu vou chamar ele aqui de CS, para escolher o valor desse capacitor de CS, tá? Primeira coisa que eu preciso perceber é que a resistência equivalente que eu estou vendo do lado de cá, tá? A impedância equivalente que eu estou vendo aqui na fonte do transistor é RS em paralelo com CS, tá? Substituindo CS por 1 sobre J ômega C e calculando esse paralelo aí, faz as contas, tá? A gente vai chegar aqui. Isso aí é RS dividido por 1 mais S RS CS, tá? Essa é a resistência equivalente dessa coisa aí, tá? Essa é a resistência equivalente dessa coisa aí, tudo bem? E aí o que eu gostaria que acontecesse, tá? O que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que, do ponto de vista do sinal, esse valor aí, essa impedância que eu estou vendo, tá? Equivalente aí, do ponto de vista do sinal, eu gostaria que essa impedância fosse muito baixa, tá? E dar perto de 0. Para isso aí ser muito baixo, perceba que eu preciso que 1 mais S RS CS, que é o denominador dessa expressão aí, seja bem maior do que o valor do RS. Se isso aqui acontecer, esse número todo aí vai dar aproximadamente 0, aquelas coisas de engenharia, tá? Tem um número dividido por outro número, o número que está dividindo é muito maior do que o numerador,
a conta toda a gente vai falar, isso aqui é aproximadamente zero. Tá? Vai dar um valor muito pequeno, vai dar um número muito pequeno. Essa é a ideia que a gente quer fazer. Tá? Repare que eu posso isolar o CS no lugar aqui nessa conta. Tá? Eu vou substituir S por J ômega, por J ômega em regime permanente para aparecer o valor da frequência do lado de cá, tá? E aí a gente fica com CS precisa ser bem maior do que RS mais 1 dividido por J ômega RS, tá? J ômega RS. E aí percebam uma coisa, tá? Percebam uma coisa. RS foi um valorzinho razoável, tá? 50, 100 ohms, que é mais ou menos o que vocês vão encontrar por aí. Em cima eu tenho RS mais 1, que é aproximadamente RS. Embaixo está dividindo por RS. Isso aqui tudo é aproximadamente 1 sobre J ômega, tá? Qual é o ômega que eu escolho para colocar aí no lugar do CS? Tá? Qual é o ômega que eu escolho para colocar aí no lugar do CS? Tá? Você vai usar a menor frequência do seu sinal, do sinal que você está interessado, tá? Normalmente, quando a gente olha aqui, ó, um diagrama de Bode aqui, essa parada, tá? Eu estou falando em um determinado sinal, normalmente o meu sinal está concentrado numa determinada banda aqui, tá? Por exemplo, se for minha voz, for voz, tá? Isso aqui vai ser de 20 Hz, música, por aí vai. 20 Hz a 20 kHz, tá? Se for um sinal de telefone do lado de cá, é escolhido para ser, tá? 400 Hz até, se eu não me engano, 6 kHz ou 4 kHz, alguma coisa assim, tá? O que você vê aqui faz? Escolhe a menor frequência do seu sinal, a menor frequência do sinal que você estiver trabalhando e calcula o valor desse capacitor aí, tá? Então, por exemplo, nessa conta aqui sequinha do jeito que está aqui, tá? Se for sinal de voz, eu vou usar aqui 20 Hz, vou substituir 20 Hz do lado de cá, vou calcular o valor absoluto dessa coisa aí, vou ficar com CS razoavelmente grande, tá? 50.000 microfarads. É um capacitor razoavelmente grande, tá? Eletrolítico, pum, você pluga ali e deveria conseguir fazer funcionar, tá? Se for sinal de telefone aí de 400 Hz, telefone, esse CS aqui dá aproximadamente 2.500 microfarads, tá? É um capacitor razoavelmente grande também. Vai lá e coloca ali, tudo bem? Percebam que quanto mais alta a frequência que você estiver trabalhando, mais fácil fica achar um capacitor com um valor razoável, tá? Menor vai ficando o valor desse capacitor que você colocar aí. Pergunte, Rodrigo. Professor, você pode repetir essa parte que isolou o CS? Porque para mim aqui um passaria negativo para lá. Como é que é? A parte que isolou o CS. Onde? Você falou que 1 mais S, RS, CS teria que ser muito maior que o RS, né? 1 mais S... pode ser que eu tenha errado minha conta aqui. Peraí, vamos lá. Esse número de baixo tem que ser muito maior do que o de cima, certo? Que é essa condição que está do lado de cá. Tudo bem? Aí esse 1 que passou positivo, na minha conta seria negativo. É porque está errado aqui. É 1 menos... É um menos? Agora eu tô... Minha nota de aula está errada. Cadê aqui? 7, 8, 6... 1 dividido por 1 sobre RS mais S mais esse aqui, mais S, RS, CS. Arruma aqui. Vai aparecer um sinal de mais. Espera aí, eu multiplico em cima e embaixo por RS. Multiplico em cima e embaixo por RS, da RS. Um mais. Não, essa é mais aí, esse mais mesmo. Um mais RS, não sei o quê. Onde é que tá? Aqui na minha nota de aula tá errado. Onde é que vai ficar diferente aqui? Vai ficar
Vai aparecer algum sinal de menos, mas que não... Como é que vai ficar aqui? Vou passar esse cara pro lado de cá, vai ficar, ó, S, RS, CS. Tem que ser bem menor do que 1 menos RS. Tá aí ok, certo? Certo. 1 menos RS. Divide em cima, divide dos dois lados por S, RS. E aí vai ficar CS, CS. Não. Mas acho que no fim das contas, com a aproximação, né? Esse 1 some também. Vai ver Não. por isso que. Pera aí. Segura um pouquinho aqui. Deixa esse CS do lado de cá. Vai ficar, ó, S, RS, CS. Tem que ser bem maior do que RS. Vou subtrair um dos dois lados. Estou mexendo nessa conta aqui. Vou subtrair um dos dois lados. Então, isso aqui vai ficar menos 1 do lado de cá. Vou dividir os dois lados por S, RS. Tá? Vai sobrar CS é muito maior do que RS mais 1. Oh, RS menos 1 dividido por S, RS. Certo? Então, do lado, esse mais 1 está errado aqui. De toda sorte, o efeito é o mesmo, tá? Porque olha só, RS menos 1 é aproximadamente RS. Esse RS é isso, tipo assim, dificilmente vai ser 1, 2 ohms, tá? Vai ser coisa assim de 100 ohms, 150 ohms, por aí, tudo bem? Perceba que RS menos 1 dá aproximadamente RS. Essa coisa aqui dá 1 sobre J ômega, do mesmo jeito que estava dando antes, tá? Tem um sinalzinho errado aí, mas que não influencia no resultado. Atenta aí quando você estiver vendo na nota de aula, porque lá tá com mais, tá? Tudo bem? Mas a conclusão é a mesma, tá? A conclusão exatamente a mesma. Beleza? Então, beleza. Dito isso, como é que tá o circuito? Como é que tá esse circuito até agora? Tá? Como é que tá esse circuito até agora? Repare, esse aqui tá sendo... Esse aqui é o meu circuito até agora. Eu tenho um divisor de tensão resistivo para produzir a tensão de polarização VG. Pergunta aí, filho. Ah, não, era só se. Já que esse valor do capacitor tá meio alto, né? Isso daria para usar outras topologias de filtro aí nesse lugar. Pudesse usar um filtro com op-amp, um filtro de segundo grau, esse tipo de coisa. Normalmente a gente não complica desse tanto não, tá? Tá bom. Nunca vi nada mais complicado com capacitor aí, não. Então, seguindo. Resistor R1, R2. Esse par aí, R1, R2. Produzindo a tensão de polarização. O transistor convertendo tensão em corrente dentro do circuito. O RD convertendo corrente do circuito na tensão de saída. Estou olhando a tensão de saída do lado de cá. Esse resistor RS está aqui para estabilizar o ponto de operação. O capacitor CS que a gente colocou aqui está aqui para não perder, para compensar o efeito melhorar o ganho do circuito sem perder esse efeito da polarização do RS, de realimentação na polarização, tá? E aí resta uma última pergunta aqui, que é a seguinte: como é que eu faço para injetar meu sinal dentro do circuito? Como é que eu faço para injetar meu sinal, tá? Tem duas técnicas, tá? Duas técnicas. A primeira delas é extremamente simples, a gente chama de acoplamento direto. Você vem aqui e bota bota a tensão de entrada, pluga diretamente a tensão de entrada do lado de cá, tá? Qual é o problema disso, tá? Percebam que a fonte do sinal passa a controlar essa tensão que eu vou chamar aqui de VG, tá? Que é a tensão de entrada, que é o que o meu amplificador percebe como tensão de entrada. É o que o meu amplificador percebe como tensão de entrada, tá? Reparem que se essa fonte de tensão está controlando a tensão de entrada, tá? Ela precisa trazer para mim
a tensão DC mais o sinal, tá? Porque o divisor de tensão resistiva ele não consegue mais controlar a tensão ali. A tensão, o R1 e R2 eles não conseguem mais controlar a tensão DC que está naquele ponto ali, tá? Quando isso aqui é possível, quando a minha fonte consegue produzir, tá? Tensão DC, você pode vir aqui e fazer esse acoplamento direto. Não existe a menor necessidade de manter esse R1 e R2 do lado de cá, afinal, não estão servindo para nada, tá? E aí você faz o acoplamento direto. Quando for possível, a fonte de sinal trazer o DC junto dela, tá? O mais comum é a fonte não conseguir trazer isso, tá? É o mais comum. Por exemplo, microfone, sinal de áudio, microfone não produz DC, tá? Todos esses captadores de instrumento musical, tá? Eles não são microfones, são normalmente um negócio magnético. Também não produz tensão DC, tá? Junto deles. Várias outras fontes também não produzem tensão DC junto dela, tá? Como é que a gente faz aqui então? Preciso isolar, preciso colocar alguma coisa aqui no meio do caminho, de tal forma que, tá? Perceba aqui agora. O sinal delta vem, consiga atravessar essa coisa. Então, eu gostaria que, do ponto de vista do sinal, aparecesse um curto-circuito aqui, do ponto de vista do sinal, mas que, do ponto de vista DC, a tensão não conseguisse influenciar, a tensão do lado esquerdo tivesse desconectada da tensão do lado direito. Ela não conseguisse influenciar o que está acontecendo do lado direito, ali naquela tensão VG. Tá? Vou repetir. Eu gostaria que, do ponto de vista DC, da frequência baixa, tá, fosse essa coisa que eu vou colocar aí se comportasse como circuito aberto. Do ponto de vista do sinal, eu gostaria que essa coisa, essa caixinha que eu estou colocando aqui, se comportasse como um curto-circuito. Tá? Ora, o que a gente acabou de ver foi que o capacitor tem exatamente esse comportamento. Tá? Então, a solução para isso aqui é fazer o acoplamento que a gente chama de acoplamento capacitivo. Tá? Eu vou colocar um capacitor aqui, que eu vou chamar de CIN, capacitor de entrada. Tá? Capacitor de entrada. E aí eu preciso projetar esse capacitor de tal forma que, do ponto de vista do sinal, ele me dê esse efeito de quase como se fosse um curto-circuito. Tá? Quase como se fosse um curto-circuito. E aí, percebam aqui o que está acontecendo. Tá? Percebam o que está acontecendo. Do ponto de vista do sinal, o que o sinal está enxergando nessa parte inicial aqui de entrada. Tá? Porque o que conta para o meu amplificador, tá? É quanto de sinal está chegando aqui, ó, nesse ponto VG. Isso é o que importa para o meu amplificador. Tá? É essa tensão, o tanto de sinal que chegar aqui nesse ponto VG é o que será amplificado. E aí perceba uma coisa aqui, pessoal. Do ponto de vista do sinal, tá? Do lado de cá eu tenho um circuito aberto. Lá no caso do transistor bipolar, tem uma correntezinha entrando aqui, que é aquela corrente RPI. A gente precisaria considerar ela, que é a única diferença de conta que aparece aí. Tá? Mas percebam, do ponto de vista do sinal, tem uma tensão constante aqui, tem uma tensão constante aqui. Lembra que, do ponto de vista do sinal, tensão constante, como eu só estou tratando de variação de tensão, variação de corrente, tensão constante, todas elas são equivalentes e elas são parecidas com a referência do circuito. Tá? Então, do ponto de vista do sinal, essa parte amarela do circuito, ela está alguma coisa assim, ó. 1 sobre SCin é o valor da impedância que eu estou vendo aqui nesse capacitor. Do lado de cá eu tenho conectado R1 em paralelo com R2, percebendo a tensão de referência do circuito, tá? Mais especificamente, porque isso aqui, R1, R2, é para esse caso aqui, onde essa corrente é zero, tá? No caso aqui mais específico, que eu estou vendo, e aí é o que vale para qualquer transistor, para qualquer circuito, eu estou vendo a impedância de entrada do meu amplificador, tá? Impedância de entrada do meu amplificador. Bem? E aí, em termos, a gente calculou essas impedâncias de entrada
a gente calculou aquelas impedâncias de entrada de todos os circuitos, vai lá na tabelinha, pluga aqui aquela impedância de entrada que você precisa. Quer com transistor bipolar, transistor MOS, qualquer topologia que seja. Tudo bem? Estou vendo a impedância de entrada que, nesse meu caso particular aqui, é R1 em paralelo com R2. Tá? R1 em paralelo com R2. Tudo bem? E aí percebo o que eu quero fazer. Tá? O que eu quero fazer? Percebam que o delta Vin, que de fato vai ser amplificado, tá? Perdão. O delta VG, vou chamar aqui de VG, que é a tensão que de fato será amplificada, tá? Do lado de cá eu tenho o delta Vin, que foi produzido pela fonte que produz o sinal, tá? E aí percebam que no delta VG, o sinal que de fato o meu amplificador está vendo é o resultado de um divisor resistivo, tá? Um divisor resistivo que isso aqui vai ficar delta Vin vezes o Zin, R1 em paralelo com R2, dividido por 1 sobre SCin mais R1 em paralelo com R2, tá? E mais 1 em paralelo com R2. O que eu gostaria que acontecesse, tá, gente? O que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que todo o sinal que a fonte de sinal produziu aparecesse do lado de cá para ser amplificado. É o que eu gostaria que acontecesse, tá? Para isso acontecer, esse termo aqui tem que ser aproximadamente 1. Esse termo aqui tem que ser aproximadamente 1. O que você faz, então? Aproxima isso aí por 1. Percebam que eu vou partir do pressuposto que você sabe quem é o R1 e sabe quem é o R2, você já projetou, você já escolheu o R1 e o R2, tá? E aí percebam que essa coisa aí, R1 em paralelo com R2 dividido por 1 mais SC mais R1 em paralelo com R2 igual a 1, é a conta que você vai fazer, igual a 1. Só tem uma incógnita, que é o Cin, tá? Que é o Cin. Eu também vou partir do pressuposto que você sabe qual é a frequência do seu sinal, tá? Que é J ômega, que você vai botar no lugar desse S. Tudo bem? Faz a conta, isola essa coisa. Se eu não tiver errado nas minhas notas de aula de novo, aí algum de vocês vai conferir, o Cin tem que ser bem maior do que 1 dividido por J ômega R1 em paralelo com R2, nesse caso aqui, tá? No caso geral, Cin tem que ser bem maior do que 1 sobre J ômega, a impedância de entrada do circuito, independente de qual seja o circuito, tá? Se for um circuito com transistor bipolar, essa impedância de entrada é um pouquinho diferente, que tem aquele RP na entrada do lado de cá, tá? Tem um RP ainda conectado do lado de cá. Aí você vai lá na tabelinha, vê a conta, essa conta já está basicamente essa conta já está feita, tudo bem? Basicamente essa conta já está feita. Aqui, tá? Da mesma forma, você vai usar nesse W a menor frequência do seu sinal de entrada, do sinal de entrada ou do sinal de interesse, tá? Por que o menor? Porque vai te dar o maior valor possível, é o pior caso dessa coisa aí, tá? O menor valor te dá o pior caso. Você calcula para o pior caso, vai funcionar para todas as outras frequências maiores, mas fica pior para as frequências menores, tudo bem? Calcula o valor desse Cin, tá? Se isso aqui puder ser observado, do ponto de vista do sinal, e aí percebam aqui, tá? O circuito tá assim agora. Valor do acoplamento capacitivo, valor RD, RS, em paralelo CS. E aí esse aqui vira o circuito final que a gente está interessado, tá? R1, R2, chamei esse aqui de Cin, certo? Se você projetar o CS e o Cin de acordo com essa discussão que a gente acabou de fazer aqui, tá? Do ponto de vista do sinal, o que está acontecendo, tá? Eu estou com meu transistor do lado de cá, seja ele bipolar, seja ele MOS, tá?
Eu tenho, vamos lá, ó. Do ponto de vista da entrada aqui no VG, tá? Eu tenho o divisor de tensão, R1 em paralelo com R2. Eu tenho o capacitor conectando do outro lado aqui. Eu vou desenhar uma caixinha, tá? Desenhar uma caixinha, mas que para todos os efeitos vai ser um curto-circuito para a gente. Meu delta Vin aparecendo do lado de cá, tá? E a gente projetou essa coisa aí de tal forma que... vou chamar isso aqui de Z... Porque não tá pagando. Vou chamar essa coisa aqui de Z 100. Vai ser aproximadamente zero. Essa caixinha que está do lado de cá é curto-circuito, tá? Do ponto de vista lá no coletor ou no dreno do transistor, eu estou vendo RD, tensão constante do lado de cá. Estou vendo meu delta Vout do lado de cá. Do lado da fonte do transistor, eu estou vendo o resistor RS. E eu estou vendo uma caixinha do transistor, onde Z de CS é aproximadamente zero. E aí percebam, tá? Percebam. Se eu estou vendo curto-circuito, essa coisa está conectada lá de cá. Se eu estou vendo curto-circuito, esse ponto está ligado direto no zero. E é como se não tivesse o efeito daquele RS. É como se não tivesse separação nenhuma. Do lado de cá, meu sinal de entrada consegue entrar aqui para ser amplificado. Tudo bem? Professor, mas se o valor desse capacitor ficar muito grande e eu não conseguir colocar um capacitor grande o suficiente? Isso é um problema razoavelmente comum, tá? Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. O que vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer esse Z sem ser zero. Do lado de cá você vai ter o paralelo entre o RS e a impedância do capacitor que você conseguir colocar aqui, tá? Como é que vai ficar o ganho? O ganho vai diminuir, a gente já fez essa conta aqui, GM vezes RD, dividido por 1 mais GM, e aí vai aparecer aqui o paralelo de RS com ZCS, tá? ZCS. Por isso que você quer colocar o maior capacitor possível, para que esse termo aqui seja o menor possível, para que esse Z seja o menor possível, de tal forma que fique do lado de cá, fique o menor possível, e aí você não perca tanto ganho. Primeira coisa a se observar. Segunda coisa a se observar, se do lado de cá eu não conseguir colocar um capacitor suficientemente grande, professor, o que vai acontecer? Percebam que o sinal que é amplificado é o que aparece aqui, ó, no VG. A conta, essa corrente aqui é GM vezes delta VGS. Ela não se importa com o sinal de entrada, ela se importa com a tensão VG que aparece do lado de cá. E aí percebam, se essa aproximação da impedância do capacitor Zen que você colocou ali não for zero, você não conseguir botar um capacitor suficientemente grande, tá? Uma conta que a gente discutiu aqui na tela passada. O que você está vendo? Você está vendo delta VG igual a delta Vin vezes R1 em paralelo com R2, dividido por R1 paralelo com R2, mais essa impedância ZCin. Repare que isso aqui está formando um divisor de tensão resistivo. Um divisor de tensão resistivo, tá? Professor, e quando no caso do transistor bipolar? Eu não vou fazer aqui com vocês, mas a conta ela é um pouquinho mais chata, porque lembra que no transistor bipolar tem um resistor RP do lado de cá, tá? Que precisa ser considerado na hora de calcular quanto que é a tensão VG que tem do lado de cá, tá? Aí como é que você faz? Lei de Kirchhoff das correntes. Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, igual a zero. Você vai ter uma equação que te relaciona o delta Vin com o delta VG, tá? Muito provavelmente você vai precisar de alguma outra equação, que eu recomendo você fazer essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente igual a zero. Lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, tá? Junta tudo, resolve a parada. Vocês podem ver que vai dar bastante. Aí já começa a ficar bastante continha, tá? Por isso que eu não me interessa aqui os efeitos gerais aqui da coisa.
Resolve, vai ser álgebra, e aí você consegue descobrir quanto que é o ganho, tá? Mas o que que me interessa aqui, no final das contas, tá? Não me interessa tanto a conta complicada. Me interessa perceber que eu preciso de um capacitor suficientemente alto do lado de cá. Quanto maior o capacitor que eu coloco aqui, menor o efeito dele no circuito, tá? Menor o efeito dele em termos do ganho, de entrada, se tiver bagunça que estiver fazendo com o meu sinal. Mas ele me permite injetar o sinal aqui para dentro. Do lado de cá, quanto maior o valor desse capacitor, menor é o efeito dessa realimentação com RS no ganho, tá? Quanto maior o valor desse capacitor, menor é o efeito dessa realimentação com ganho, tá? Esse aqui é o circuito final, todos os elementos, tá? Com todos os elementos. E esse é o tipo de pergunta que eu costumo perguntar lá na prova, vocês vão olhar, tá? Para que serve o R1? Para que serve o R2? Para que serve o RD? Para que serve o RS? Para que serve esse transistor M1? Para que serve o capacitor, esse aqui? Para que serve o capacitor de entrada? Tá? Para que serve cada um deles? Bem? Essa análise de sensibilidade que eu vou chamar aqui, tá? Ah, projetei a parada assim, assim, assado. Tá dando isso aqui. O que eu posso fazer para melhorar o ganho? O que eu posso fazer para melhorar a impedância de entrada? Não necessariamente calcular o valor certinho, tá? Mas, calculei a coisa aqui e o ganho ficou baixo. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o CS, posso aumentar o RD aumenta o ganho. Olha lá o RD do lado de cá. Ó. É isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Tá? É isso que, no final das contas, lá interessa, tá? Porque, no final das contas, o que a gente faz, tá? Monta o circuito, mede para ver se está tudo bem e começa a ajustar o circuito, tá? Muito raramente, na bancada, esse circuito de bancada aqui, você faz o circuito e ele funciona, entre aspas, de primeira, certinho, do jeito que você queria, tá? Normalmente, o que você tem que fazer é montar o circuito e ajustar esses parâmetros. Aí, esse ajuste aumenta não sei o quê, aumenta o valor da resistência, diminui o valor da resistência, aumenta o valor do capacitor, diminui, não sei o quê, tá? No final das contas, é isso que vocês precisam estar atentos, tá bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo bem, né? Se tiver todo mundo bem, isso aqui é a última coisa que eu queria falar para vocês, tá? Última coisa que eu queria falar para vocês para fechar a matéria do semestre. Lembrando o que a gente viu até aqui durante o semestre. Deixa eu ver como vocês estão vendo minha tela toda, né? Inclusive, estou bagunçando aqui, tá? Deixa eu dar uma passada rápida nas coisas que a gente viu, que vão cair na prova. Uma ligeira revisão aqui do que a gente viu até agora, tá? Nessa segunda parte da disciplina. Bem? Lembra que depois da segunda prova, a gente começou a dar uma olhada em fontes de alimentação, tá? Fontes de alimentação. E aí, o importante de fonte de alimentação aqui é lembrar... Opa, ficou pequeno. Fontes de alimentação, lembra daquela história de diodos, tá? Fonte de diodos, duas topologias básicas, dois usos básicos, tá? Esse aqui que eu estou mostrando, que eu estou chamando de retificador, que é aquele que a gente olhou e falou assim, vamos colocar vamos colocar o diodo em série, entre aspas, com o sinal, ou nessa ideia de limitador de tensão, tá? Que é, entre aspas, colocar o sinal em paralelo. Mostrei para vocês o circuito básico da fonte de alimentação, tá? Que é fazer um retificador e usar um filtro passa-baixa, para poder manter a tensão de pico desse retificador mais ou menos constante, tá? A gente viu ainda que quando a gente coloca uma carga, tá? Esse capacitor ele não consegue manter essa tensão constante, vai descarregando a cada ciclo, tá? A gente calculou quanto que era a tensão VR, que é a tensão de Ripple, quanto que é a queda de tensão, tá? Quanto que é a queda de tensão nesse circuito. E aí, muita atenção aqui, tá? Muita gente, e é por isso que eu gosto de voltar aqui também. A gente considera a tensão de saída do circuito, tensão de saída desse circuitinho aqui, da fonte de alimentação mais simples, tá?
como sendo a tensão de pico menos uma queda de tensão, que aconteceu aqui no diodo, VP menos VD1. Se for a tensão VP razoavelmente alta, bem maior do que VD1, é aproximadamente VP, 100 ohms, 200 ohms, o que quer que seja, tá? 12 volts, 100 ohms, 100 volts, 200 volts, o que quer que seja. Se for 12 volts, 15 volts, tantos volts você escolheu aqui, tá? E o que é essa tensão de Ripple? Essa tensão de Ripple é essa quedinha de tensão que aparece do lado de cá, tá? Você quer minimizar essa queda de tensão. A gente viu também esse circuito, não tem nenhuma versão dele sem estar tão bagunçada. Tá aqui. A gente viu uma variação desse retificador, tá? Que a gente chamou de retificador de onda completa. É um retificador em ponte. E o que ele faz, tá? Ele aproveita o semiciclo negativo do seno que antes era desperdiçado, tá? Que antes era desperdiçado. Para todos os efeitos que ele faz, é como se ele dobrasse a frequência do sinal que está sendo filtrado, tudo bem? A tensão de Ripple diminui pela metade, ou 2 aparecendo do lado de cá, tá? Outro detalhe que tem que acontecer, que tem que ser observado aqui é quanto que é a tensão de saída do circuito, tá? A gente considera que a tensão de saída do circuito aqui é VP menos 2 quedas de tensão, essas quedas de tensão, VP é a tensão máxima do sinal de entrada, tensão de pico, menos 2 quedas de tensão nesse circuito, tá? Porque o seu sinal está sempre passando por 2 diodos, tá? Tem sempre 2 diodos sendo conduzidos, em estado de condução do lado de cá, tá? Perguntas que eu sempre faço, que são perguntas importantes, no final das contas, para o dimensionamento dessa coisa, tá? Então, atentar para isso aí. Nas provas passadas tem exemplos dessas perguntas aí. Quanto que é a tensão reversa, a máxima tensão reversa que o circuito precisa, que os diodos precisam tolerar, tá? Percebam que, nesse caso aí, é a diferença entre essa curva vermelha e essa curva amarela, tá? Perceba que nesse caso aqui é VP, tá bem? VP. É a máxima tensão que eu preciso tolerar. Sabendo disso, você vai lá e escolhe um diodo que suporte essa tensão reversa sem começar a conduzir, tá? No retificador de meia onda, é 2 vezes a tensão de pico. Ele tem que tolerar, tá? Ele tem que ser um diodo bem mais tolerante à tensão reversa. Tudo bem? Então, fatores a se observar, tá? Isso em termos de fontes de alimentação. A gente viu ainda que a gente consegue usar, tem um diodo, chamar assim, especial, tá? Todo diodo, né, vamos melhorar, tá? Todo diodo, tá? Ele vai conduzir se você colocar uma tensão suficientemente negativa nele, tá? Suficientemente negativa. Alguns diodos, que a gente chama de diodos de retificação, eles são usados para fazer essas fontes de alimentação, eles são projetados para esse VB, uma tensão bastante negativa, tá? Menos 100 volts, menos 200 volts, bastante negativa. Tá? Outros diodos, eles são escolhidos de tal forma que esse VB é uma tensão razoavelmente baixa que você consegue escolher ele, tá? É bem calibradinha para você escolher. E você pode usar esses caras para formar como se fosse um divisor de tensão, tá? Perceba aqui, ó, como se fosse um divisor de tensão, onde ele funciona como um regulador de tensão para você produzir uma tensão razoavelmente constante, tá? E igual à tensão de ruptura desse cara aí. Então você vai lá, escolhe aquele VB e fala assim, eu quero um diodo que tem esse VB de 5 volts. Você coloca ele nessa configuração aqui, perceba que do lado de cá tem que ter mais do que a tensão de ruptura, sei lá, 7 volts, 8 volts, tem que ter um pouco a mais. Tem que ter um pouco de tensão a mais, tá? E aí você pode usar isso aqui, esse cara aqui, para formar para produzir uma tensão um pouco mais estável na tua saída, tá? A gente vai chamar essa tensão de tensão regulada, tudo bem? É bem mais regulada do que, percebam, tá? Por que eu farei isso, já que eu posso fazer um divisor de tensão resistivo? Porque qualquer variação de tensão nessa tensão VDD aqui
aparece diretamente do lado de cá. Foi essa conta que está na tela aqui que a gente fez à época. Tá? Ela aparece linearmente proporcional, diretamente proporcional à variação qualquer variação no VDD aparece diretamente proporcional lá no Vout. Tá? Do lado de cá, não. Do lado de cá, o que vai acontecer é qualquer variação que aparecer aqui nesse VDD, qualquer variação de tensão que aparecer do lado de cá, passa do lado de cá por uma função logarítmica. Log tende a diminuir as variações de tensão, quando passa pelo log. Tá? Esse circuito aí, ele é bem mais insensível a variações, a erros aqui, se eventualmente possa produzir na tensão VDD. Por isso que a gente vai chamar ele de regulador de tensão. Tá? Ele é bem mais insensível a variações da tensão VDD. Tudo bem? Por isso que a gente prefere usar esse tipo de regulador aqui. Tá? Ou algum tipo de regulador. Tá? A gente viu depois disso. Ixi, ficou tudo preto aí para vocês. Ficou tudo preto para vocês, né? Já vou trocar a tela aqui. A gente viu depois disso, tá? Dois tipos de amplificador, dois tipos de transistores, transistor MOS ou transistor bipolar. E no fim das contas, o que interessa aqui pra gente a gente usou esses caras aí para fazer... Cadê a tela que tem tudo? A gente usou esses caras aí para fazer amplificadores. E aí mostrei para vocês que só tem 3 topologias possíveis de amplificadores. Tá? São essas que estão resumidas nessa tabelinha aqui. A primeira topologia que a gente chama de... fonte comum ou emissor comum, quando é feito com transistor bipolar, tá? Que a gente viu que ela tem alto ganho, alta impedância de entrada, alta impedância de saída. São as propriedades dela. Tá? Tem uma segunda topologia que a gente chamou aqui de dreno comum ou coletor comum, quando é feito a partir do transistor bipolar, que ela funciona como se fosse um buffer. Tá? O buffer o ganho dela é aproximadamente 1. Repara que esse ganho é sempre menor do que 1. Tá? GM vezes alguma coisa dividido por 1 mais GM vezes a mesma coisa. Tá? Esse ganho é sempre menor do que 1, mas a gente tenta projetar para ser o mais próximo de 1 possível. Tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Lembrando que alta impedância de entrada serve para ler tensões de entrada. Tá? Serve para ler tensões de entrada. Mas não serve para ler corrente de entrada. Se eu quero entrar com corrente, eu preciso de impedância baixa na entrada. Mas alta impedância de entrada serve para receber tensões de entrada. Na saída, alta impedância de saída serve para produzir correntes de saída. Mas não é bom para produzir tensões de saída. Ao contrário que baixa impedância de saída é bom, serve para produzir tensões de saída, mas, em compensação, baixa impedância de saída produz baixo ganho. Okay? Aí eu comentei com vocês que, para fazer um amplificador de tensão, que entra tensão e sai tensão, o que normalmente se faz é combinar a topologia aqui, o fonte comum, para produzir ganho. Normalmente ele é o primeiro estágio de entrada, ele lê a tensão de entrada e produz ganho. Tá? E aí a gente usa depois um segundo estágio, dreno comum ou coletor comum, para equalizar a impedância de saída, tá? Para poder produzir um circuito que tem baixa impedância de saída. E aí a combinação toda tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Bem? Por fim, a gente viu uma última topologia aqui, que a gente nem comenta muito sobre ela, tá? Que é o porta comum ou base comum, quando é feito a partir do transistor bipolar, que tem alto ganho, baixa impedância de entrada, ou seja, ela serve para eu colocar correntes de entrada, é um bom circuito para receber corrente de entrada, e ele tem alta impedância de saída. A alta impedância de saída é praticamente sinônimo de alto ganho, tá? Porque percebam, alto Zout, alto Zout, alto ganho, tá? Quando deu baixo
baixo Z-out produziu baixo ganho, tá? Alta impedância de saída é praticamente sinônimo de alto ganho, tudo bem? Percebam, para que serve esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele normalmente nunca é utilizado sozinho, tá? E aí, em eletrônica 2, a gente vê muito mais combinações desses caras aí. Normalmente, esse cara aqui não é utilizado sozinho, normalmente ele é utilizado como estágio intermediário para a gente receber alguma corrente e amplificar alguma coisa entrando com corrente. É bastante útil, tá? Mas vou fazer mais detalhes sobre ele, está fora do escopo da disciplina aqui. Mas percebam, que é o importante. Só existem 3 topologias de amplificadores a um transistor. São todas essas aí, a gente estudou todas elas, são todas elas resumidas aí. Tem? Alto ganho, o que é empresa de entrada, empresa de saída. Guarda essa tabelinha aí, vocês vão usar ela para resolver questões na prova. Tudo bem? Não tenho nem dúvida. Guarda essa tabelinha que está aí, tá em algum lugar nas notas de aula. Tá? E aí, por fim, é o assunto que a gente começou a lidar aqui nessa última parte aqui da disciplina. Cadê o desenho que eu estou procurando? É a ideia do ponto de operação, tá? Aquela tabela resume o que acontece do ponto de vista do sinal, do ponto de vista da tensão DC, tá? Do ponto de vista da tensão DC, o que eu preciso ainda fazer nos amplificadores é escolher um determinado ponto de operação, e aí é isso que eu quero que vocês percebam, tá? O amplificador é um circuito não linear, tá? Essa aqui é a curva característica dele, ó. É bastante não linear. O que a gente faz? A gente escolhe um ponto de operação que é completamente arbitrário, tá? Você escolhe esse ponto onde você quiser nessa curva aí. E aí, o que a gente está chamando de sinal, tá? Ou análise de sinal, coisa que seja, é fazer a linearização da operação desse circuito, tá? Que é exatamente o que fizeram lá em cálculo 1. Você calcula uma aproximação de primeira ordem, a derivada daquela curva no ponto de operação que você escolheu, tá? E essa curva passa a caracterizar a gente passa a caracterizar o amplificador em termos dessa curva, dessa aproximação linear. É isso que a gente fez lá quando a gente calculou aquelas coisas de sinal, de entrada, ganho, aquela coisa toda, tá? Foi fazer esse tipo de linearização do lado de cá. Bem? E aí, o que a gente terminou de ver nas 2 últimas aulas era como que faz para produzir do ponto de vista do circuito essa coisa toda, tá? E aí aqui com vocês, eu mostrei aqui com vocês uma solução que é baseada em divisor de tensão resistivo. Obrigado. É baseada no divisor de tensão resistivo, tá? Para produzir o ponto de operação, para ser capaz de produzir um VG e travar meu ponto de operação em algum lugar, tá? E aí eu mostrei para vocês que tem alguns detalhes associados a isso, foi isso que a gente viu nas últimas 2 aulas. Esse RS a gente colocou aqui para formar uma realimentação, tá? E percebam, esse RS, ele, de alguma forma, ele mede a corrente que circula, que é produzida por aquele transistor M1, produz uma tensão que tem a ver com a tensão de controle, ó, VS. Ele mede uma corrente e produz uma tensão que controla o transistor. Aquele VS é parte da tensão de controle. Então, aqui eu uso ele para formar uma realimentação e deixar o ponto de operação mais estável. Tá? Mais estável em que sentido? Eu quero uma corrente, do ponto de vista DC, a corrente aqui no transistor, aproximadamente constante. Tá? Do ponto de vista DC. Tudo bem? Esse CS a gente colocou aqui de tal forma que ele melhora o ganho, porque essa realimentação, já que eu troco... E aí percebam, tá? Isso tem que começar a ficar natural para vocês. Se a minha corrente está mais estável e a minha corrente é o que produz o ganho, está mais difícil de produzir ganho. Está mais difícil de fazer variar a corrente, que é a variação da corrente que produz o ganho. Tá? Para que aquele CS está ali? Tá? Para, entre aspas, cancelar ou tentar, o máximo possível, minimizar o efeito desse RS, dessa realimentação no ganho.
Bem, por fim, que é o que a gente viu aqui agora nos últimos minutos da aula, esse capacitor de entrada aqui, ele está aqui para eu conseguir injetar o sinal de entrada sem bagunçar o ponto de operação, sem bagunçar a tensão DC que eu produzi com o divisor de tensão resistiva. Tá? Em resumo, é isso que vai cair na prova. Melhor material de estudo são os textinhos de vocês que estão aí no Moodle. Todos eles são para estarem abertos, tá? Vocês conseguirem ver todas as questões do Moodle semestre inteiro. Se tiver alguma que não tá aberta, me manda uma mensagem no Teams. Tem as provas passadas, estudem pelas provas passadas, que é a melhor material de estudos que vocês podem ter para essa prova, tá? O chat está vazio. E acho que tem mais perguntas. A prova de vocês, então, deixa eu terminar a gravação aqui. E a gente, só para relembrar o administrativo da prova.